Hoje vamos iniciar o nosso estudo no capítulo de número 2, onde traz grandiosas verdades para o nosso entendimento. E só conseguimos enraizar esta verdade a partir da iluminação do Espírito de Deus. O capítulo de número 2, versículo de número 1, já nos traz um grande impacto, mostrando como estávamos. Paulo inicia a sua escrita dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando Paulo diz que estávamos mortos, ele estava dizendo que não tínhamos vida. Não está falando aqui de uma fraqueza espiritual. Ele estava falando aqui de forma deliberada que não conseguíamos reagir a nada, pois estávamos mortos. Não estou falando de fraqueza, estou falando de morte espiritual, sem sensibilidade, separados da vida divina. Ele traz impacto à sua fala ao mostrar o grande contraste que acontece. Usa dois termos que possivelmente possam ser sinônimos. Ele diz: vós estava sem vida, ele vos deu vida. Vós estavam mortos. Mortos em quê? Em vossos delitos e pecados. A palavra delitos e pecados, elas podem ser sinônimo aqui. No original, a palavra delito, ela tem um sentido de cair ao lado, que traz uma ideia de se desviar do caminho. A palavra pecado refere-se a errar o alvo. Todas elas nos afastam de Deus, mostrando as consequências e o impacto que o pecado traz para a vida do homem. Pois o pecado, ele preserva a nossa condição de morte. Dando continuidade à fala do apóstolo Paulo, nós podemos compreender ainda mais, a partir deste entendimento, que a nossa condição e a nossa natureza, a nossa conduta, estava sob influência total do curso deste mundo. Pois, no versículo de número 2, ele diz o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No capítulo anterior, nós vimos a citação de Paulo sobre potestades, poderes, enfim. E os lugares celestiais, ele nos diz que estão carregados desses seres e poderes malignos. O mal é instigado no mundo por eles. Também aqui, toda essa, podemos dizer, unidade de maldade, de espírito, de poderes, eles recebem agora um príncipe. E esse príncipe, o nome dele é dado como Satanás pelo apóstolo Paulo. Isso não é algo novo na Bíblia Sagrada, pois tanto em João 12, capítulo 31, como em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é dito que Satanás é o Deus desse século, e em João capítulo 12, versículo 31, que ele é o príncipe. E essas expressões que aparecem como filhos da ira, filhos da desobediência, é algo que vem da raiz hebraica, é algo que vem dos judeus. É tanto que em toda a Bíblia Sagrada, vocês podem até observar a partir de hoje, que os crentes são chamados de filhos da luz. E há essa normalidade dentro das escrituras falando sobre a natureza e a condição do homem. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre filhos da ira, e o que isso significa dizer é aqueles que estão sem o favor divino e vivem longe, à margem de Deus, caminhando a passos largos para a morte eterna, né? O pecado, ele é ofensor, tanto faz ser judeus como gentios. Tanto um como o outro necessitam da redenção. Isso é claro dentro das escrituras sagradas, inclusive aqui na Epístola aos Efésios. Paulo, depois de mostrar o lado negativo, ele faz um grande contraste, falando que mas Deus, que é rico em misericórdia. Quando o apóstolo Paulo fala em riqueza,
nós entendemos que ele quer falar sobre uma abundância, ou seja, Deus, Deus é abundante. Ele provê um meio para escaparmos desta ira. Bengel diz o seguinte: a misericórdia retira a miséria e o amor confere a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo mostra aqui em Efésios 2, do versículo 2 ao 3, a influência do mundo do diabo e também sobre os desejos da carne. Isso podemos chamar de morte espiritual. Quero dizer para você que sem Cristo nós estamos perdidos. Estamos mortos espiritualmente, incapazes de... Quando nos deparamos no versículo de número 8, este grande versículo carregado com tão imensa riqueza e abundância sobre a graça de Deus sendo manifestada aos homens, Paulo refere-se à salvação como uma dádiva divina. Obviamente, isto a essa altura já não é claro, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé aqui, ela serve como um instrumento da salvação. Podemos dizer em outras palavras, a fé é aquilo que traz a salvação aos homens, aquilo que faz os homens receberem-na. Quero aqui ratificar sobre a questão dom de Deus. O dom aqui se refere a algo que vem de forma divina aos homens. Um favor, um presente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele está trazendo total ênfase na bondade do Senhor, oferecendo a graça pela instrumentalidade da fé, e ele nos diz que é um dom de Deus. Qualquer esforço do homem seria nada se não tivesse esse dom de Deus dado aos homens. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte, que não existia obra suficiente para garantirmos a nossa salvação. Cristo garantiu a nossa salvação na cruz, e a forma da gente receber essa salvação é mediante a fé, porque a graça de Deus foi manifestada. Quando recebemos a salvação por meio da fé, o homem passa a viver diferente, pois através da fé ele se arrepende dos seus pecados, muda a sua rota e começa a ser transformado à imagem de Deus. Um homem salvo, ele não faz boas obras para ser salvos, ele faz boa obra porque é salvo. E olha que verdade transformadora o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, e nós podemos receber isso para a nossa vida. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Jesus. Paulo acrescenta esta ideia da expiação pelo sangue de Cristo, não somente para mostrar a fonte, mas também para combater algumas heresias da época, mostrando a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que o apóstolo nos deixa claro nesta epístola é que antes andávamos distantes, separados, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, mas agora encontramos um rumo diferente, pois a graça de Deus nos alcançou. E quando a graça de Deus nos alcançou, nós conseguimos responder por meio da fé e receber essa salvação. E agora o nosso caráter está sendo transformado conforme o Filho de Deus. E nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. E Paulo continua dizendo, e sois da família de Deus. Por meio de Cristo temos o perdão dos nossos pecados, temos a nossa redenção, temos agora uma nova identidade, temos agora uma nova natureza, temos agora paz com Deus. E que graça maravilhosa que Deus deu a todos aqueles que creem. João deixa registrado, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Este versículo se refere ao seguinte, aqueles que crêem não serão mais réus. E é isso aí, gente. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus continue nos abençoando em sua infinita graça. E não podemos esquecer do nosso desafio. Quero que você reflita desta forma. Pergunte para você mesmo.
Tenho vivido como alguém que foi trazida para perto ou ainda carrego pensamentos de distância? Como era a minha vida antes da graça me alcançar? O nosso desafio de hoje é te fazer lembrar do tamanho da graça de Deus e de onde ela te tirou. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para que você possa sempre estar por dentro das nossas novas postagens.